Olá, você que está conosco. A pergunta é simples. Existe uma fórmula ideal, única, exclusiva para se fazer um bom texto redacional? Resposta, você já disse, não. Não há essa fórmula. Há, sim, orientações para a produção de um belo texto. Começando do princípio, embora isso seja pleonástico, ele é verdadeiro. Que princípio é esse? A primeira linha. Há muitos alunos desesperados com a questão do título e tem mania de dizer, eu coloco o título em que lugar? Se houver essa solicitação, ela virá para que você use o título, ela virá no enunciado, na proposta, no comando, na determinação. Se não houver, esqueça o título, mas esqueça o mesmo. Comece a escrever a partir da primeira linha, não se preocupe com esse aspecto. Eu vou colocar o título na primeira linha, daí eu pulo uma outra e vou para a segunda. Não faça isso, por favor. A orientação é muito simples. Linha 1, abra o parágrafo, pequeno espaço de destaque e inicie o teu texto. Então isso não é uma fórmula, isso é uma orientação. A partir daí, vislumbre o limite de linhas máximo, mínimo que você tiver. E é claro, monte seu texto através de parágrafos com base no número de linhas. Não é difícil e aqui não é uma fórmula, é uma orientação. Escreva bem, porque você pode fazer isso e não só ter uma vida agradável no vestibular, mas uma vida acadêmica também preponderantemente boa. Bom encontro com a redação e eis que o Sósia surge para conversar com vocês. Olá, você, redação em pauta. Como está a sua letra? As margens, eis as margens do complicador, margem bonitinha à direita, margem bonitinha à esquerda, tudo certo em relação a isso? Com toda certeza. E o fechamento do seu texto, a conclusão? Muitas vezes você recebe assim a dita correção do seu texto e há um pedido do professor. Melhore, aprimore seu desfecho textual, reveja a conclusão do seu texto. Tudo isso é bastante importante, é oportuno sim. Parágrafo, qual é a medida do parágrafo? 2,5 centímetros? 2 dedinhos? Você é dessa época dos dedinhos? Não, fica mais fácil. Não, espera aí. Bom senso. Como assim bom senso? Nem 2 dedinhos, nem meio dedinho. Bom senso. Nem muito para lá, nem muito para cá. O destaque que precisa ser dado é apenas uma diferenciação da margem normal. Feito isso, eis o seu bom parágrafo. Quer continuar usando os dedinhos? Fique à vontade, mas não exagere. Dependendo do tamanho do dedo da pessoa que esteja ao seu lado, ele ocupa meia página. Cuidado com isso. Agora falamos sobre o que interessa, deixando a bobagem de lado, eis a narração. No último encontro, a narração teve quase o seu desfecho. O desfecho é agora. Pois bem, contamos um caos, contamos uma historieta, eis aí um continho, uma crônica, se você preferir, trazendo elementos descritivos e olhando para o que é narrar. Contar alguma coisa. Sim, usamos o esquema de introdução, desenvolvimento e conclusão. É de bom tom que em qualquer texto narrativo você apresente a história, se reporte aquilo que você está retratando, fruto do seu causo. Depois que exista um recheio, desenvolvimento em torno disso. E, é claro, uma conclusão. Essa conclusão normalmente é o que aconteceu com os personagens. Isso nos interessa, é o que faz com que nós saiamos por aí pensando. Claro, nesse instante eu tenho alguns alunos se revirando nas cadeiras, não literalmente, mas quase isso, pensando assim, mas há narrativas que não trazem um desfecho. Vejamos Lígia Fagundes Telles em seu Seminário dos Atos, ou que tal Clarice Lispector em Felicidade Clandestina. Parece que nem sempre é um desfecho para as suas histórias, para os seus contos. Mas isso é uma outra situação. É uma análise literária, é o estilo do autor que é um narrador. É uma outra linha de pensamento. Para nós que narramos, basta saber que é necessário compreender a ideia de tempo, foco narrativo, espaço, como nós já dissemos anteriormente, observar a linearidade do seu texto, que tipo de história você está contando e a quem você quer atingir. No mais, os personagens, planos ou redondos. Redondos e esféricos. Planos são os lineares, não se alteram. Esféricos, redondos, são aqueles que sofrem mudanças ao longo da história. São personagens curiosos. E nisso entra o protagonista, o antagonista, que é o contrário dele, e todos os outros adjacentes dentro de uma narrativa. Narrar faz bem. Fez a tarefa que nós pedimos? Se não fez, eis aí mais uma chance. Descreva em 5 linhas a pessoa que mais te alegra na vida. Seja objetivo, seja subjetivo. Narre uma história.
que você gostaria de ver acontecer no seu vestibular de 2007. Vamos adiante. Dissertação. E eis uma grande encrenca. Não queremos mais os elementos descritivos, tampouco os elementos narrativos. Queremos agora, sim, emitir uma opinião, mas que não seja o achismo. Sabe, é muito comum que o indivíduo, o estudante, você, escreva um texto emitindo uma opinião, mas essa opinião é superficial, é rasa, ela não traz alicerces, ela não traz embasamento. E aí, é claro, o colega professor que está conosco há de concordar que o estudante, o concluinte de curso em fase de vestibular, precisa ler, precisa ouvir notícia. Claro, ele tem que se divertir, não estamos questionando esse aspecto, tem que se divertir, sim, em várias situações, mas ele precisa receber informações. A essa altura do jogo, nas proximidades de qualquer vestibular, não se tolera que o estudante não tenha feito uma análise do que aconteceu neste ano em curso no Brasil. Ou seja, tantos fatos já se sucederam, tantas situações envolvendo temáticas políticas, sociais, a violência, as questões de saúde, o aquecimento global, e você não esteja a par disso, estudante, aí é um problema sério. Então é necessário, sim, se dedicar à leitura. Alguns professores discordam da ideia de se ler apenas nos finais de semana. De fato, o ideal é a leitura diária. Mas como isso não é possível, pelos custos dos jornais e de vários jornais, porque senão nós acabamos caindo em outro problema, que é termos uma fonte de informação apenas e ficamos doutrinados a essa fonte. Os contínuos leitores de uma mesma revista, todo final de semana só leem aquela revista, acabam ficando doutrinados ao que a revista preconiza. E é claro, cá para nós, olhando para a imprensa deveria ser imparcial. Não é. Basta que analisemos a imprensa que vem ao nosso encontro. Então, diante disso, o que fazer? Ler sim, buscar informações. É isso que se traduzirá em estofo, em bagagem, em argumentação para o seu texto dissertativo. Dissertar é emitir uma opinião. Como eu faço isso? Usando o mesmo esqueminha de introdução, desenvolvimento e conclusão do texto narrativo? Sim e não. Sim, porque esse modelo, chamado vulgarmente como sanduíche, ajuda em algumas situações. Mas, é claro, dependerá da quantidade de linhas que a sua instituição de ensino superior traz como obrigatório. Olhando para o TFPR, os textos têm sido curtos. Se são textos curtos, com menos de 10 linhas ou de 12 linhas para baixo, é necessário que a abordagem seja rápida, eficiente, objetiva. E esse esqueminha sanduíche, introdução, desenvolvimento e conclusão, muitas vezes não se dá de forma correta. Se o seu destino é Federal do Paraná, também é possível observar essa ideia de textos curtos. Se o seu destino é Londrina, UEL, Maringá, UEM, UniOeste, olhando para Cascavel, pensando em UEPG Ponta Grossa ou em Unicentro Guarapuava, ainda Jacarezinho, é necessário se aperceber como têm sido os textos. Normalmente são textos maiores. E em sendo textos maiores, é necessário que pensemos em como fazer essa abordagem, aí sim, pensando também na quantidade de parágrafos. Ora, um texto com 10 linhas, quantos parágrafos utilizo? No máximo 2. Não, por favor, mais do que 2, evite. Ah, mas eu gosto de 3 por causa do modelo sanduíche. Não faça isso. Se forem 12 linhas até, se dê esse luxo. Se forem 15 linhas também, pode chegar até um quarto parágrafo. Mas em 10 linhas, pense em 1, no máximo em 2. Posso fazer 2? Posso. Alguns professores gostam de 1, fica a critério de quem está orientando você neste momento, estudante. Mas ao dissertar, os textos são maiores. Em sendo maiores, mais uma vez insistimos, 3 a 4 parágrafos, média de 3 a 4 linhas na introdução, o desenvolvimento com 2 parágrafos, em torno de 4 a 5 linhas, e o desfecho textual também em 1 parágrafo com 3 a 4 linhas, pensando em dissertação. Ora, no próximo momento, teremos diante de nós um exemplo prático. Uma das instituições de ensino superior do Estado do Paraná, envolvendo o estudante em uma reflexão, traduz para nós, apresenta um texto sobre o desperdício de alimentos. O que eu faço? Leio esse texto base, que me servirá, inclusive, no uso da dissertação. Através da leitura, reflito. Alio essa reflexão com aquilo que eu sei e aí sim começo a escrever o meu bom texto dissertativo. Vamos a esse intervalo e, na sequência, eis o bom texto para olharmos.